Deixa eu colocar aqui diminuir o meu. Bom, pessoal, então, como eu falei, para quem já tinha entrado anteriormente, né, esse tema já vem chamando bastante atenção, minha principalmente, porque eu tenho percebido, né, aí a presença das consultorias independentes, né, no mercado já, como o Fábio falou, nos últimos 15 anos, aparecendo com bastante frequência, mas nesse último ano, 2022, eu vi muita gente entrando no mercado, gente que veio, né, com uma experiência grande em elevadores, mas partindo para a consultoria independente, e aí na última palestra surgiu essa dúvida, né, esse tema como potencial para a gente falar aqui, então a gente já resolveu trazer rapidamente para vocês, tá? Então, o nosso objetivo hoje, como eu falei para vocês, né, é a gente ver a consultoria externa independente pela visão das conservadoras, tá? E não pela visão do síndico que contrata Ju, eu a esqueci de falar para consultoria. você Ô, entrar mais Alex, cedo. tá aberto o seu microfone. E qual que é o nosso objetivo aqui dessas palestras, né, que eu venho fazendo em parceria com a Infolev, já faz um ano que nós estamos juntos aí, né, democratizar o conhecimento, tá? Então, o que o Fábio falou no começo é exatamente o que a gente está fazendo. A Infolev é super reconhecida, né, por esse treinamento que faz com os técnicos. É interessante como havia uma necessidade dos treinamentos presenciais, né, até comentei isso com o Alex, o quanto esses treinamentos, eles fazem diferença para a vida do técnico. Então, ele fica realmente muito interessado, ele quer saber quais são os próximos, toda vez que tem um produto novo, tem esse super interesse. E por que não a gente não levar, né, esse propósito da Infolev para a área comercial? Então, essa é a nossa expectativa, né, de poder também treinar os consultores comerciais. Esse um ano, nós voltamos bastante para assuntos bem comerciais mesmo. Então, se vocês olharem lá na playlist do canal Conversa de Elevador, vocês vão ter todas as palestras gravadas, está bem voltado para a área comercial, né? E aos poucos a gente está conversando, eu e o Alex aí, da gente tentar fazer alguma coisa técnico-comercial. Então, começar a esclarecer dúvidas sobre produto com uma visão comercial, né? A gente conversou lá atrás, não deu tempo da gente ainda se organizar para isso, por conta da Expo Elevador, mas esperem que em breve a gente vai começar a falar também uma visão mais técnica para o comercial, tá bom? Bom, para quem não me conhece, né? A grande maioria aí que eu vi já me conhece, mas para quem não teve a oportunidade aí de conversar comigo. Eu sou Kátia Marim Treviso, eu sou jornalista de formação, então por isso que eu gosto muito dessa atividade da gente divulgar, né, fazer podcast, fazer o canal, fazer treinamento, porque está muito dentro dessa coisa de pesquisar, de buscar informação e depois compartilhar com vocês, tá? Trabalhei na Elevadores Atlas Schindler por 20 anos, tá? Lá eu entrei também como jornalista, como na área de comunicação, fiz comunicação interna, fiz comunicação externa, participei da compra, né, da Atlas pela Schindler, de toda a fusão, e aí lá eu direcionei a minha carreira para o marketing estratégico, muito mais voltado em instalações existentes. Eu trabalhei uns 5 anos aí com a linha de novas instalações, e depois eu migrei para instalações existentes. Então, praticamente são 15 anos aí, me especializando na área de gestão de vendas, de assinatura de contrato, de reparo, e nos últimos 4 anos eu peguei a gestão de produto de reparo. Então, consegui reformular algumas coisas que estavam bem atrapalhadas lá na Schindler, na parte de execução de reparo, né? Que vocês sabem que reparo, peças, né, venda de reparos e peças, é uma linha extremamente lucrativa, né, para toda conservadora, multinacional ou nacional, mas ela precisa ser bem gerida, porque a gente perde também muito dinheiro
nessa parte de reparo, tá? E aí faz 4 anos que eu venho como uma consultora independente, né? Não com a visão que vocês, consultores, né, que a gente vai falar aqui, tem, né, de dar subsídios para o síndico aí, mas sim dando subsídios, dando informações para as conservadoras de elevador, tá? E eu sou especialista em inteligência emocional, então eu faço mentoria, eu tenho cursos com a Bimac, eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento da equipe comercial para Gromos Elevadores, que também é cliente da Infolev, me conheceu via palestras, a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento da área comercial deles, baseado também em inteligência comercial. Hoje também estou atuando com a Next aqui em São Paulo, para refazer toda a equipe comercial deles, né? Então a gente está recompondo a equipe comercial para ampliação, e sempre baseado em inteligência emocional. Então, tudo que que eu toco, eu falo que a habilidade comportamental, ela é mais importante do que a gente conhecer só a parte técnica. A parte técnica é fundamental, mas a gente precisa ter uma gestão emocional aí para dar conta do recado. Bom, vamos entrar agora no tema, falar do canal. O ano passado a gente começou essa parceria de poder divulgar toda semana um conteúdo no YouTube, né? Então tem o canal Conversa de Elevador, no YouTube e também no Spotify, né? Então, o mesmo conteúdo que está no YouTube para assistir, né, com alguns slides diferentes, às vezes algumas informações ali, para quem gosta de fazer em formato de aula, está lá no YouTube. Agora, quem quer ter acesso a esse conteúdo, mas está dirigindo, está lavando uma louça, limpando uma casa, que é o meu caso, né? Eu não sei fazer essas atividades sem estar ouvindo um podcast. O podcast é legal, está dirigindo, ele consome menos dados aí, né? Então dá para a gente ir estudando enquanto a gente está fazendo outras atividades. A gente fechou 400 inscritos, né? Ontem eu entrei lá, a gente está com 400 inscritos. É um canal ainda pequeno, mas que mensalmente a gente percebe um crescimento de interesses, né? Então, mais pessoas diferentes, e eu peço aí que vocês compartilhem o link, né, com mais pessoas, para que a gente possa cada vez ter possibilidade de buscar mais assuntos para vocês, tá? A gente sempre começa falando de alguns mitos, né? São coisas que eu ouço aí do mercado sobre o tema. Depois a gente vai falar de alguns formatos de consultores independentes externos que eu tenho encontrado no mercado, e aí vocês que são consultores, se vocês não se enxergarem nesses formatos, vão colocando no chat aqui, que aí a gente vai trazendo também, tá? Algumas atuações que eu também tenho acompanhado aí no mercado. Uma pergunta que sempre aparece, né? Se o consultor independente pode dar laudo para uma rescisão motivada de contrato, né? E uma visão de quando esse consultor vira o inimigo, quer dizer, a gente perde um cliente ou a gente deixa de trazer um cliente para a carteira por influência desse consultor, né? E como a gente faz para que o consultor seja cada vez mais próximo da gente, né? Que a gente consiga fazer realmente uma parceria aí de profissionalização do mercado. Eu sempre falo isso e o Fábio tem me ajudado muito nesse sentido, o Alex também, que o que a gente quer é profissionalizar o mercado, né? Se as conservadoras nacionais forem cada vez mais profissionais, ela vai ganhar cada vez mais campo e mercado num negócio sustentável, né? Um tema que sempre surge em todas as palestras, em treinamentos, é incrível, né? O quanto que o mercado está prostituído, né? Quanto os valores mensais dos nossos contratos estão baixos, né? E aí a gente sempre volta para esse tema, né? A gente só vai conseguir sair de correr atrás do nosso próprio rabo, né? Através da profissionalização. Quanto melhor nós estivermos no mercado, quanto mais profissionais a gente consegue melhorar a sustentabilidade, a rentabilidade da nossa empresa. Então, esse é o nosso próprio papel aqui, é dar informações para as conservadoras para que elas possam atuar cada vez com melhor qualidade, com mais profissionalização aí e crescimento, né, gente? O que a gente quer é deixar o nosso mercado aí sustentável, tá? Bom, vamos começar, então, pelos 5 mitos da negociação, tá? O que eu já ouvi sobre consultor externo, inclusive isso eu ouvi dentro de uma própria conservadora,
tá? Quando eu perguntei se os consultores estavam aparecendo, né? Isso já faz uns 2 anos, tá, pessoal? E eu vi que o consultor externo não é bom, porque o que ele faz é reduzir o valor do contrato, custe o que custar. Então, ele faz um leilão, né, daquele contrato, e de preferência vai ficar com quem cobra menos, tá? Isso é um mito, é uma crença que a gente precisa quebrar, entender de verdade qual é o objetivo da consultoria independente, tá? Pelo que eu vi, pelo que eu conheço, isso aqui não é verdade. Existem consultorias focadas em preço? Tem, né? Tem umas, inclusive, que no próprio site você vai ver que é esse o propósito, tá? Mas a maioria que eu conheço, as que eu tenho diálogo, é, na verdade, buscar um valor justo por um serviço extremamente adequado. Então, não é preço a qualquer custo, tá? Outra crença, né? Os consultores estão sempre associados, aí eu coloquei representam, né? Mas estão associados a uma empresa, tá? Isso também, pelo que eu verifiquei, existem sim alguns consultores que têm alguns acordos assim com algumas empresas conservadoras, tá? E às vezes até as multinacionais, tá? Mas não é um acordo claro, né? É uma coisa que não está escrito em nenhum lugar, tá? E eu conheço consultor que realmente é totalmente independente, tá? Ele não tem vínculo nenhum, nem acordo escrito, nem tácito com ninguém, tá? Isso, na verdade, é a grande maioria dos que eu conheço, tá? Então, também é um mito, a gente precisa quebrar essa crença, tá? O consultor externo sempre pede uma contrapartida financeira para as parcerias, tá? Existe, tá? Existe sim consultor que vai trabalhar ali no percentual, que também vai receber das conservadoras. Mas, de novo, tá? Isso não é a maioria que eu tenho visto, tá? Quem paga o consultor independente é o cliente. É ele que vai fazer a contratação dessa empresa, né, desse profissional, para poder apoiá-lo em alguma necessidade que ele tem. Então, a contrapartida da conservadora, ela não é sempre, não está posto ali que tem que ser assim, tá? O consultor está sempre buscando pelo em ovo, né? Esse pelo tem o chapeuzinho da vovó aqui, que, né, é o pelo de gato, né? Por que que a gente tem essa visão de que o consultor está sempre buscando pelo em ovo, né? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou 100% das vezes, o cliente vai chamar uma consultoria independente porque a relação dele com a atual conservadora, principalmente uma multinacional, está bem problemática. Né? Se a relação está indo tranquilamente, né, ele não tem dúvida sobre o que é ofertado, sobre as cláusulas contratuais, sobre a qualidade do serviço, né, ele não vai precisar de um consultor independente externo. Quando o consultor é chamado, o próprio cliente pede que o consultor encontre o que não está legal. Né? Então, é uma função do consultor buscar situações que realmente não estão a contento. Agora, a visão de que ele vai plantar o pelo em ovo, isso não, pelo menos nas consultorias sérias que eu conversei, isso não existe, tá? Inclusive, eu já vi consultor minimizando algumas questões que o cliente acredita que é muito importante, e ele explicando não, que faz parte ali do dia a dia da manutenção, se para o cliente é muito importante, ele vai trabalhar com a empresa que está prestando serviço para melhorar aquele serviço, mas que para a segurança do equipamento, para o funcionamento do equipamento, aquele item específico não tem grandes impactos. Então, assim, o consultor independente real, né, ele não vai buscar o que não existe, né, ele vai expor aquilo que pode estar realmente atrapalhando a relação, né. Aí é bem dúvida mesmo, né, que as conservadoras têm, principalmente o pessoal da equipe comercial.
eu já ouvi isso, né? Meu cliente é o síndico e eu não vou dar satisfação para ninguém mais. É só o síndico, tá? E a gente precisa entender que nessa relação, um consultor muitas vezes é contratado para manter uma relação com a empresa conservadora. Então, a partir daquele momento, a gente precisa acordar uma relação entre partes, porque senão fica muito estressante. E já vi situações muito estressantes em relação a isso, tá? Então, essas são as crenças que eu tenho pego aí no mercado. Se o pessoal aí das empresas conservadoras tiverem outras, pode escrever aqui no chat, aí depois a gente esclarece, tá? Bom, eu vou trazer para vocês alguns modelos de consultores que eu tenho visto no mercado. E aqui eu quero fazer um parênteses bem grandão, tá? Porque o consultor, o Carlos Eduardo, que inclusive já trabalhou nas 3 multinacionais, até me chamou e falou, Kátia, ó, dá uma olhada aqui no meu artigo, ele escreveu um artigo no LinkedIn, né? Sobre os consultores, engenheiros, mecânicos e tudo mais. Eu li o artigo, está muito bem escrito, está lá no LinkedIn, se vocês quiserem depois eu mando o link, tá? Mas nesse momento, a gente não vai falar, o nosso objetivo aqui não é falar sobre a estrutura das consultorias independentes. Se precisa ter CREA, se precisa recolher RT, a gente não vai falar desse contexto, até porque eu não sou a pessoa mais especializada para falar sobre isso, tá? A gente vai ver a visão dos consultores, como eles são contratados pelo cliente e como ele vai se comportar nessa relação comercial com a conservadora, tá? Porque se o cliente síndico contratou o consultor Zezinho, tá? E já tem um contrato assinado com o consultor Zezinho, seja ele quem for, nós conservadores vamos ter que lidar com esse personagem que está no meio do caminho, né? A gente vai ter que negociar com esse intermediário, né? E para a gente vai ser muito complicado eu ficar questionando se esse consultor A, B, C, porque vocês vão entender aqui um pouquinho dos modelos que a gente tem visto no mercado, tá? E eu não vou entrar se está certo, se não deveria, esse não é o nosso propósito aqui, tá? Bom, isso é fato, gente. A grande maioria dos consultores independentes é formada por ex-funcionários das multinacionais, tá? E isso é um ponto que a gente precisa ter muito foco, né? Eu não tenho vergonha, não tenho problemas, né, de contar para vocês uma das minhas maiores vulnerabilidades de quando eu vim para o mercado nacional, de multimarcas, né? A gente é criado dentro de uma multinacional com muitas crenças, com muitos vieses, porque são essas crenças e esses vieses que vão proteger o negócio da multinacional, né? Então, eles trabalham no endomarketing, né? Que isso a multinacional sabe fazer muito bem, né? Que é trabalhar a valorização da sua marca primeiro com seus colaboradores, né? Então, imagina, um profissional que trabalhou 15 anos, 20 anos, 30 anos em uma única casa, né? Essa pessoa sabe muito de tecnologia, sabe muito dos entremeios de uma multinacional, mas ele também tem viés e também tem crenças, né? Então, a gente precisa ajudar esse profissional a entender melhor o nosso mercado multimarcas, né? E isso que assim, eu adorei, né? Quando eu conversei com o Fábio, que eu vinha recebendo contatos de muitos consultores, a abertura de portas do Fábio, não, vamos trazer esses caras aqui, ele já fazia esse trabalho com outros, né, consultores, e aí quando eu pedi, ele, não, manda, pode mandar, vem conhecer a estrutura, vem conhecer o produto, faço questão de mostrar como o nosso produto funciona, né? Isso a gente começa a quebrar essas crenças, e isso é muito importante, tá? Então, a gente tem aí uma diversidade de profissionais muito grande no mercado, tá? Então, a gente vai encontrar técnicos de campo trabalhando para consultorias independentes ou sendo donos de consultorias independentes. E quando eu falo dono, você pode ter uma MEI, você pode ter uma sociedade, você pode ter uma empresa maior, tá? Então, tanto aqui na nossa listinha de consultores, né, independentes que eu vi aqui, tem gente que tem empresas grandes já, tá? Que já atua no mercado há bastante tempo, que tem vários profissionais, mas você também tem o MEI, você tem aquele consultor independente que ele está lá fazendo atividade sozinho, tá?
A gente também tem técnicos bem direcionados em escada rolante, né? E isso é bem interessante, né? Porque realmente existe uma falta de entendimento desse equipamento, né? Onde eles estão instalados. Então, muitas vezes, o facility, né, ele não tem alguém tão especializado em escada rolante para poder tratar esse assunto. Então, ele vai buscar alguém, né, que já trabalhou num fabricante para poder atuar ali como intermediário, né? Engenheiros mecânicos, né? E esses daqui a gente vai falar, tem uma questão bastante importante do engenheiro mecânico, principalmente para as vistorias, né? Então, vocês vão ver que alguns formatos, o consultor independente não é engenheiro mecânico, mas ele tem um parceiro, tá? Consultores comerciais, e esse aqui eu acho que a gente tem que ter bastante atenção, a gente já vai falar sobre ele, tá? E já peguei, inclusive, profissional de back-office das grandes multinacionais, das três grandes, partindo para a consultoria também. Então, o que o Fábio falou, na verdade, nós temos aí um mercado bastante grande para isso. Vai depender da necessidade do cliente para ele buscar aquela consultoria que ele está precisando naquele momento. Eu acho que, como o Fábio falou, né, eu também lembro dos três grandes consultores do passado, talvez há uns 15 anos isso, né? Acho que os três maiores que eu conhecia, dois eram do Rio de Janeiro e um aqui de São Paulo, né? Eram consultores bem voltados mesmo para a questão técnica, né? Para uma modernização, para algum projeto maior, né? Então ele estava aqui com aquela visão bem técnica, né? Hoje o que a gente vê é que existem necessidades do síndico profissional que não são só técnicas. E eu acho que é aí que tem uma grande oportunidade para nós, conservadoras, multimarcas, e também para os consultores que estão aqui com a gente. Né? Às vezes a gente vai só na questão técnica, mas o síndico profissional, ele às vezes tem mais dúvidas do que só a parte técnica, tá bom? Bom, então a gente já comentou sobre isso, né, da geração mais antiga, tá, de uns 15 anos, né, e a gente tem uma nova geração surgindo aí. E aqui é um alerta para nós conservadoras, né, todas as vezes que as grandes, as multinacionais, fazem demissão em massa, né? Então a gente ficou sabendo aí, tem gente que estava lá, pode até confirmar, a gente ficou sabendo, por exemplo, de uma leva de demitidos da Elevadores Atlas Schindler do final do ano passado para o começo desse ano, né? Só vocês estarem lá no LinkedIn, vocês vão ver que foi uma grande quantidade de profissionais extremamente experientes, pessoas que estavam muitos anos na empresa, né? A maioria vai voltar para o mercado de equipamento de transporte vertical, porque é o que sabe fazer. Né? Dificilmente esse profissional vai ser, eu tive essa dificuldade, né? Vai conseguir entrar em outro segmento. Né? Então, esse profissional, ele pode abrir uma conservadora, que era o caminho que a maioria fazia, né? Que era o único, na verdade, talvez, né? Tentar se recolocar numa outra multinacional, né? Prestar serviço para uma conservadora, e hoje a gente tem esse caminho que é as consultorias independentes, tá? Então, assim, independente se a gente gosta ou não gosta, quer ou não quer, essa é uma necessidade do síndico. Então, se tem uma necessidade do síndico aqui, querendo alguém que seja independente para ajudá-la a tomar uma decisão, e a gente tem do outro lado, né, uma oferta de profissionais capacitados, tá feito. A gente vai ter esse personagem aí nas nossas negociações, tá? Qual que é o perfil mais preferido dos síndicos? Gente, não tem, né? Eu conversei com os 3, 4 síndicos de um grupo que eu tenho de síndico profissional, específico de síndico profissional, tá? E vai depender muito do estilo do condomínio, do que o condomínio está precisando naquele momento, tá? Então, eu trouxe alguns perfis, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu não estou definindo que só existem esses, mas sim o que eu percebi, o que eu fui pesquisando aí no mercado e senti, tá? Então, a gente tem
o técnico que foi funcionário de uma empresa de elevador, e aí o técnico nem sempre é só de multinacional, tá? Ele pode ter sido também de uma conservadora nacional, tá? Então, ele é ex-técnico de manutenção, ele monta uma MEI, tá? E ele faz avaliações técnicas. Se ele não for engenheiro mecânico, se ele só for um técnico de manutenção, é mais ou menos uma vistoria visual que ele vai fazer, tá? Como aquela vistoria que a gente faz quando a gente vai captar o equipamento, tá? Então, ele indica, sim, algumas questões ali de manutenção, mas ele não pode fazer um laudo técnico, né? Ele não pode emitir a ART e tudo mais. Então, esse técnico de manutenção, normalmente ele vai trabalhar em parceria com alguma outra pessoa, tá? Então, isso eu tenho visto bastante, tá? E eles trabalham por vistorias, né? Então, um consultor independente que já tem uma carteira, ele contrata esse técnico para fazer um acompanhamento, por exemplo, a cada 3 meses da manutenção, a cada 6 meses. E ele vai cobrar por essa vistoria. Ele não vai ser um profissional que vai todos os meses no condomínio, ou o cliente vai chamá-lo, tá? Então, tem esse perfil aí. Tá? Bom, a gente tem o outro lado, né? Se aquele era o técnico, a gente tem o comercial em parceria, tá? Então, esse é o ex-consultor técnico comercial, principalmente das multinacionais, tá? Ele também montou uma MEI, ele também é um indivíduo, né, que presta serviço, tá? E o foco dele é principalmente auxiliar, né, o síndico, né? Síndico profissional precisa muito desse profissional, tá? É, no entendimento das cláusulas contratuais, tá? Ele vai traduzir o que está significando aquilo que a empresa conservadora está propondo, o que de fato ela está fazendo, né? Se está valendo a pena o valor, tá? E ele vai intermediar essas negociações com a conservadora, tá? Então, ele foca em indicar possíveis melhorias na manutenção, claro, tá? Mas principalmente na relação comercial, tá? E isso é muito interessante. Talvez a gente fique focado muito na vistoria técnica do equipamento, que sempre é importante, né? Mas o que eu senti dos síndicos que eu conversei, tá? É que eles confiam muito mais no técnico que está fazendo a preventiva e a corretiva do que na empresa que está por trás daquele técnico. Tá? E aí, quando chega um consultor independente, ele vai entender melhor essa relação comercial, tá? E isso é uma coisa que foi uma brecha das empresas de manutenção. Nós abrimos essa brecha, a gente não investiu na área comercial para ter essa proximidade tão grande com o cliente. Tanto que assim, gente, olha, dos síndicos que eu conversei, foram 5 que eu conversei para esse propósito, tá? Nenhum dos 5 lembrava o nome do consultor que eu atendia. Nenhum lembrava do nome do consultor que o atendia. Tá? Eles lembravam o nome dos técnicos. O técnico da preventiva, o seu fulano está de férias e veio o outro, e ele lembrava o nome. Isso porque é síndico profissional, que ele não está direto no prédio, mas ele tem o controle das atividades. Agora, o consultor comercial, ele não lembrava o nome. Para nós que somos conservadoras, quando essa distância é feita pela empresa multinacional, é um prato cheio, né? É um prato cheio para a gente poder atuar, né? Mas e quando o problema é nosso, né? Então, ele não lembra do nome do consultor que está ali no dia a dia, né? Então, olha só as brechas que foram aparecendo e por que a gente tem mais um personagem na nossa negociação, né? O engenheiro mecânico com parceria, então é um ex-funcionário, né, de uma multinacional, ele pode atuar também como um MEI, tá? Ele faz as avaliações técnicas e ele pode emitir, né, laudo, ele pode, porque ele tem CREA, está registrado, então aí já começa a profissionalizar um pouco mais a parte técnica, que é dentro disso daqui que está o artigo que depois eu mando para vocês o link, tá? Então, ele foca muito mais nessa área técnica, tá? E ele pode ter uma parceria com alguém mais comercial, tá? Se foi um engenheiro mecânico, por exemplo, que foi mais
de matriz, né, que trabalhou mais ali dentro do escritório, tá? Muitas vezes ele vai ter dificuldade para prospectar clientes, né? Então ele faz uma parceria com um ex-consultor comercial, que esse cara vai abrir as parcerias, porque o ex-consultor comercial ele tem uma carteira que ele atuava quando ele estava na empresa conservadora, principalmente se for uma multinacional, e é nesses clientes que ele vai bater na porta, né? Olha, agora eu estou como consultor, né? Eu sei que é mais difícil ter uma relação lá dentro da empresa, então eu estou aqui à disposição, e aí ele faz uma parceria com o engenheiro mecânico para ter essa ampliação das atuações, tá? O técnico comercial com o engenheiro mecânico, aí a gente já começa a falar de uma empresa mais estruturada, tá? E aí a gente tem aqui consultores que estão no mercado há mais tempo, né? Ou então até menos tempo, mas que já nasceram com esse propósito, né? São empresas com sócios. Então a gente tem sócios que representam a parte comercial, tem um sócio que ele é mais técnico, e tem um engenheiro mecânico na sociedade, é uma empresa mais estruturada, tá? A gente vai ter historiadores, então se você olhar o organograma da empresa, tá? Ela está mais, né, ali na estruturação. E essas empresas aqui, que são mais estruturadas, elas têm um foco, principalmente, tá, em escopo de novas instalações. Tá? Então, venda de equipamentos, né? Essa empresa ela tem um foco ali em novas instalações, tá? E os contratos, né, dessa empresa, eles são mais longo prazo, né? Não é aquela vistoria, negociou ali, se cancela o contrato, se vai para outra empresa, mas não, ela faz todo o trabalho de acompanhamento. Então, já peguei aí consultorias com contratos de 2 anos, 4 anos, clientes que estão já na carteira há muito tempo, shoppings, né, mercados, síndicos profissionais que contratam essas empresas, aqui a gente está falando de empresa mais estruturada, tá? Bom, e quais são as atuações dessas consultorias, tá? Bom, gente, ó, eu estou vendo que nós estamos aqui em 52 pessoas, só dei uma paradinha para ver se tem algum comentário, é só bom dia, tá tranquilo. Então, vamos aqui para as atuações do consultor. Bom, eu já comentei isso quando estava falando dos modelos que eu encontrei aí no mercado, tá? Mas aqui eu fiz uma listinha para ficar mais fácil da gente perceber onde que esses consultores estão atuando dentro dos nossos clientes, tá? Então, para aquisição de elevador novo, tá? Isso já era uma prática das multinacionais, né? Então, das grandes construtoras, então a multinacional ela sempre teve que lidar ali com um consultor atuando na intermediação para poder deixar os escopos mais equilibrados, né? Quando você vai comprar um elevador novo, tá? Se não, e aí eu posso falar porque eu vim daí, né? Quando a construtora estava mais em parceria com alguma multinacional, praticamente ela já tinha um escopo pré-definido com uma única empresa, tá? E isso fazia com que muitas vezes ela tivesse um sobrepreço ali, né? Porque ela ia com um escopo que só cabia o equipamento de uma das multinacionais, tá? E a alternativa para isso, né? Então imagina, né? Você ter que contratar um funcionário, 2 funcionários, 15 funcionários dentro de uma construtora, só para fazer equalização de escopo de compra de elevador é muito caro. Então, a alternativa foi, né, contratar consultores independentes aí para poder fazer esse trabalho, tá? E, inclusive, tem pessoas muito capacitadas que estão atuando nesse assunto aqui, tá? Bom, acompanhar a entrega do elevador novo, né? Então, o trabalho dessas consultorias não para só aqui na organização do escopo, né? Na equalização das propostas, na negociação do qual é o equipamento que melhor atende aqueles requisitos, valores também, mas também fazer o processo de acompanhamento de entrega do elevador. E, sinceramente, eu não sei qual é a situação
que a gente está nesse momento, né? Porque eu conversei recentemente com uma pessoa que falou que os atrasos, né, de entrega de elevador novo tá bem gritante aí das multinacionais, e a empresa que eu trabalhei aí no passado é a que está mais com atraso, né? Então, para o construtor, você ter uma empresa que está intermediando isso, deve ser fundamental, porque ele vai acompanhar passo a passo onde está o problema. O problema está na fabricação, né? Está na entrega do material, está na montagem, né? Onde que está? Porque eu ouvi que tem uma das três que está entregando bastante, tem material já na obra, só que não tem montador. Parece que está com bastante dificuldade de contratação aí de montador. E tem uma outra que parece que o problema está na fabricação mesmo, está faltando material para entregar na obra, tá? Então, o consultor, ele vai fazer todo esse acompanhamento, incluindo, né, o acompanhamento da cláusula de multa, porque tem multas aí também, né? Tá? Então, essa parte de novas instalações, ela é bastante pesada, né? E principalmente quando a gente está falando aí de projetos muito grandes, né? Entrega de equipamentos muito grandes, de alta velocidade e tudo mais, tá? Bom, redução do preço da mensalidade ou das peças. Esse aqui, gente, era o principal quando a gente fala de condomínio, né? Então, entra um novo síndico, né? Ele quer fazer uma redução da mensalidade das peças, ele começa a consultar empresas aí de mercado e começa a perceber uma disparidade muito grande de valores, tá? Ele fica em dúvida, né? E aí chama um consultor independente para que esse consultor ajude a entender essa diferença entre valores de mensalidade, tá? Ou então o consumo muito alto de peças, tá? E aí o consultor entra ali para fazer um primeiro trabalho, né, uma primeira visualização, e vai fechar um contrato de acompanhamento desses pontos que ele identificou e que ele vai tratar. Então, a consultoria que eu tenho visto, ela tem trabalhado um período de 6 a 12 meses, às vezes 24 meses, porque ele acompanha todos aqueles itens que foram identificados ali que poderia melhorar, tá? Modernização, a gente já falou, inclusive, que aqui tinha, né, no passado, principalmente quando ia acontecer uma modernização, você chamava um consultor aí independente para equalizar propostas, né? Eu vi, né, pelos síndicos profissionais, que esse é um momento bastante crítico da relação do síndico profissional com o condomínio, né? Porque ele precisa modernizar, ele já convenceu o condomínio que precisa fazer uma modernização, mas as propostas enviadas pelas empresas conservadoras são muito diferentes entre si, não só em valor quanto em escopo, em oferta de produto, né? Então, nossa, cada uma está oferecendo um tipo de quadro de comando, mas será que eles são compatíveis? Né? Qual que é a diferença desse quadro de comando depois de instalado? A empresa que eles vão usar esse quadro de comando tem peças depois de reposição? Então, são questões que o síndico profissional ele não vai se especializar, ele tem, em média, aí, gente, 10, 15 condomínios na sua carteira. Um síndico profissional, para conseguir se sustentar e se manter no mercado, ele precisa ter uns 10 condomínios, né, sob sua gestão. Ele não vai se especializar nisso, né? Ele vai saber se ele for experiente, tal, mas o consultor dá essa segurança para ele, tá? Um outro ponto que faz, né, chamar um consultor é o desgaste com a atual empresa, né? E principalmente, gente, desgaste com a área comercial, administrativa, financeira, tá? A gente acredita que o problema do cliente é sempre técnico, né? Na verdade, o problema nasce na parte técnica, né? Então, o equipamento parou, teve que substituir uma peça que não era entregue, o preço está muito estranho, essa empresa vem substituindo muitas peças ao mesmo tempo. Então, são várias insatisfações que nascem na área técnica, mas o problema não é a área técnica. Isso foi unânime dos síndicos profissionais falando, tá? O problema é comercial, administrativo, financeiro, tá? O comercial que não sabe explicar, né? Que tenta dar um 7-1 no cliente,
tá? Ou então o comercial não sabe o que está acontecendo, não tem um contato com a equipe técnica, né? O financeiro, a hora que você liga para renegociar alguma questão que você achava que não tinha, né, não era justo, o financeiro não responde, não sabe do que se passa, não sabe o que acontece, e o administrativo nem responde. Então, os clientes se vê num limbo. Aí, o que ele faz? Ele contrata um consultor independente e fala, vai, resolve para mim. E o consultor independente vai atrás de quem ele vai resolver aquela questão. Tá? Então, isso foi para mim assim, uma maior abertura de portas para consultores do que só a parte técnica. É a insatisfação, né, com o atendimento que está levando à contratação de um consultor independente. Tá? A indicação de síndicos dos grupos, né? Então, quando a gente percebe também que quando um síndico tem um bom atendimento do consultor independente, ele passou a ter benefícios, né, com a parceria ali, os problemas começam a ser solucionados sem tantos desgastes, ele indica, sim, para os síndicos do grupo de WhatsApp, para os síndicos do bairro, né? Então, a gente já vê esse boca a boca funcionando com muita força, tá? E a exigência legal, eu até coloquei aqui em asterisco, né? O Fábio comentou, né, que acho que na Alemanha, né, Fábio, já é obrigatório você ter um laudo aí anual, Sim, né? sim, é obrigatório ter a vistoria por terceiros, independente. Eu sei que em alguns lugares aqui no Brasil essa lei já foi levada, já foi votada, mas assim, não enxerguei, não vi em nenhum lugar que isso de fato funcione, né? E aí a gente está vendo um ponto que eu acho que é um pouco diferente do que a gente está falando aqui, tá? A questão de você ter um laudo anual, obrigatório e exigido, né? É para você validar que o que tem sido feito até então está de acordo, né? E o que a gente está falando aqui é uma brecha que as conservadoras deixaram, né, de relacionamento com o cliente e que ele se sente perdido. Então, ele não está sendo obrigado por lei a contratar um consultor independente. Ele está contratando porque ele quer, porque ele sente a necessidade. Vocês percebem a diferença de uma coisa para outra? Se eu tenho a possibilidade de escolher o meu consultor independente, é claro que eu vou confiar mais nesse cara do que se eu fosse obrigado por lei a ter um laudo. Né? Eu faço laudo por exigência legal, para ter lá o meu RIA, né, ali anual e tudo mais, está lá pelo independente, né? Hoje, do que a gente está falando, na realidade, esse consultor independente, ele vai ter uma baita de uma influência na decisão desse síndico, porque ele teve a liberdade de escolha, ele não está sendo exigido por lei, ele está contratando por necessidade mesmo, tá? Na modernização, eu trouxe esse tópico aqui, eu só abri aqui que eu vi que apareceu da TORC, tá? Só para ver se tem alguma pergunta mais específica. Bom, na modernização, né, o que a gente tem aí que os consultores fazem, né, a elaboração para o documento, isso é muito importante, né, na hora que a gente vai fazer uma modernização, em condomínios, né? Eu peguei, inclusive, o mês passado, uma pessoa me procurou pelo meu material e tudo mais, e me relatou essa situação, tá? O equipamento lá está dando muitas falhas, né? O prédio tem em torno de 15 anos, tá? É de uma multinacional, e eles acreditavam que o problema era o tempo de vida desse equipamento, em torno de uns 15 anos, né? E que eles queriam partir para a modernização, e eles queriam uma sugestão minha, né, se valia a pena modernizar com a multinacional que está lá, né, ou se com uma empresa conservadora multimarca, tá? E eu dei a minha visão do que eu achava, né? Falei que se precisasse eu tinha indicação de algumas empresas que eu conheço, né? E também dei a possibilidade da contratação de um consultor, tá? Independente. E na hora que eu falei do consultor, que foi minha última proposta, né? Nem proposta, na verdade, opção, tá? Foi
aí que o grupo ficou, é um grupo, tá, que o condomínio formou para poder entender o que está acontecendo, porque se realmente for necessário uma modernização, eles queriam um documento que já equalizasse, né, o escopo da modernização antes de buscar as empresas, tá? E aí o consultor externo, com certeza, era o melhor caminho, e foi por aí que eles começaram a tratar, tá? Então, a gente já falou, né, da equalização das propostas, análise da proposta escolhida com definição de pontos de atenção, né, a negociação da cláusula de multa, né, então, nem muito para o céu, nem muito para a terra, o consultor, ele vai ser bem conhecedor nesse ponto, né, então, se a empresa atrasar, se a parte de estrutura, né, atrasar do prédio, que também acontece, então ele vai ter essa visão de mais experiência para ajudar tanto o condomínio quanto a conservadora, tá? E o acompanhamento de cada etapa da modernização, que a gente já comentou isso tanto em novas instalações, mas em modernização isso também é muito importante. Eu conversei com duas conservadoras multimarcas sobre o tema, tá? E perguntei, quando que a modernização rola mais tranquila? Quando tem um consultor independente envolvido ou quando não, tá? Quando tem um consultor independente, a sensação é de que as coisas estão mais na mão, desde que o consultor independente seja parceiro no sentido de contato com a empresa conservadora. É aquele consultor que faz as reuniões, né, de acompanhamento, faz um follow-up com uma certa frequência, tá? Então, e essa modernização parece que está fluindo com mais tranquilidade, tá? Porque mesmo quando tem algum atraso, alguma dificuldade ali, o consultor não deixa isso transparecer para o prédio, tá? Porque para ele, o importante para o consultor não é expor a empresa conservadora. O importante para ele é resolver o problema do cliente, né? Então, se, por exemplo, um caso, né, em específico, tá? Contratação de uma cabina, né, de embelezamento de cabina. Na verdade, era um serviço bem pequeno, não era grande, e esse terceiro da empresa conservadora teve um problema e não apareceu nas 3 datas marcadas, tá? Se um consultor tivesse envolvido, não teria acontecido a terceira vez. Ah, Kátia, mas é culpa da conservadora, né? A conservadora tinha que estar atento. Jogue a primeira pedra quem nunca passou por isso, né? A gente trabalha com serviços terceirizados, a gente sabe, né, que algumas coisas acontecem, tá? Então, na modernização, o que eu percebi é que quando o consultor independente, ele é mais próximo, ele tem uma organização de follow-up bem forte, fica bom para os dois lados. O cliente não sente tanto problema, porque ele filtra, e a conservadora é alertada o tempo todo sobre questões que possam estar acontecendo ali, tá? Vamos falar aqui de rescisão motivada, gente, porque esse, para mim, é a pergunta que sempre vem, tá? Kátia, vou contratar um consultor porque eu estou aqui com aquela cláusula maldita de 4 anos, ainda faltam 2 anos para eu cancelar esse contrato, não aguento mais ficar com a multinacional e ela está entrando com a multa pesada. Posso contratar, né, um consultor independente para fazer um laudo para mim e dizer que eu posso cancelar por motivada, tá? Esse tema, gente, é sempre muito problemático, né? A gente já explicou que as multinacionais, principalmente aquelas que têm cláusulas contratuais mais fortes, como essa de 4 anos, né? Elas têm jurídicos e têm formatos para proteger a empresa, tá? Então, a gente tem que ir bastante com muito cuidado nisso, né? Então, o consultor pode emitir um laudo. Desculpa, aqui é a pergunta, tá? Então, vai depender de algumas variáveis, né? Então, para ser considerado, né, um laudo, um relatório real, aí sim a gente vai ter que seguir aquelas regras, né? O cliente vai ter que seguir, mas a gente vai estar ali assistindo esse circo acontecendo, né? Mas vai ter que ser alguém que sabe, que tenha CREA, que faça os recolhimentos, que tenha toda a organização de engenheiro mecânico que possa laudar um equipamento. Tá? Então, aí, por exemplo, o consultor comercial, que é aquele que fica mais ali na parte de cláusulas comerciais, ele não vai ter
todo esse arcabouço de proteção para poder emitir esse laudo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Outro ponto fundamental, esse consultor, ele não pode ter vínculo com a empresa conservadora concorrente que está assistindo, né, o circo pegar fogo para poder assumir aquele contrato, né? Então, consultores que têm algum vínculo com qualquer conservadora, e também tem, né, não poderia fazer um laudo, porque a multinacional, ela vai questionar isso, né? Esse engenheiro presta serviço para aquela conservadora. Inclusive, todos os laudos daquela conservadora é assinado por esse engenheiro, né? Opa, então ele não é independente, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação. E também, assim, não incentivar o cliente a ir por um caminho que a gente sabe que nem sempre ele vai ter sucesso naquilo, tá? E outro ponto, né? Esse laudo, ele vai ter que explicitar realmente uma manutenção temerária, tá? Porque essa é a palavra que está ali no principal contrato que eu conheço, né? De rescisão motivada, né? Então, precisa provar que está colocando o passageiro em risco, que o síndico não tinha sido avisado, que essas informações não estavam no RIA, né? Que essas informações não tinham sido passadas nos últimos relatórios. Então, o problema da manutenção temerária tem que ser que a empresa, de fato, ali, ela atuou de uma forma obscura, né? Então, o engenheiro vai ter que dar esse laudo e garantir todas essas informações. Então, não é só fazer um laudo fotográfico, né? E com isso já entrar com uma rescisão motivada, né? As multinacionais, elas estão preparadas para esse tipo de coisa, tanto que no passado a multa nem era cobrada, e ultimamente a gente vê isso vindo com um pouco mais de força, tá? Tem muita discussão nesse tema, mas eu acho que aqui é bom a gente ficar sempre em alerta. Eu vou abrir o chat aqui, porque estou vendo que aí começou. Então, o Júlio Jardino está falando que atuou como analista de contratos de modernização da Atlas de 12 a 18. Começou como técnico na modernização. Ah, tá, ele está contando, pensei que era algum ponto nesse assunto. A contrato de serviço como manutenção não poderia ser maior do que 12 meses, salvo garantia de elevadores novos com mais de 12 meses. O Rômulo, o que eu estou vendo nos contratos das consultorias, e aí se tiver algum consultor que quiser esclarecer, né, são contratos de 6 ou 12 meses sendo renovado, tá? Então, renova a cada 12 meses e continua ali dentro do condomínio. É o que eu mais vi, tá? Bom, então, só para fechar esse tema do consultor externo, com o objetivo da rescisão motivada, né, eu não vi muitos casos de sucesso, tá? Vi alguns casos, mas na época eu estava ainda na Elevadores Atlas Schindler, tá? Da empresa perder, mas foram casos bem específicos e muito pouco perto da quantidade de contratos que tinha assinado, tá? Hoje, no mercado, as empresas que eu tenho contato, não tenho visto aí grandes sucessos, é um ou outro, muito pontual. O que acontece na maioria das vezes, o que eu vejo acontecer, é ter uma negociação a partir de uma vistoria, a partir de um acordo de que realmente a relação chegou ao fim. Tá? E aí existe uma negociação ali para essa rescisão, tá? Mas entrar como temerária, né, com um laudo mais específico, isso é minoria, assim, não tenho casos muito importantes para contar para vocês. Tá? Bom, vamos lá, né? E quando a consultoria se torna inimiga, né? Quando que a gente pode ver aí como, sei lá, um problema no nosso caso, tá?
E eu já falei sobre isso com muita tranquilidade, né? Os consultores aqui que estão, alguns me conhecem, né? E sabem que eu falo muito claro sobre isso, né? A gente vem de empresas e a gente fica muito tempo, né? A gente tem crenças, né? A gente tem vieses, tá? E às vezes o consultor ele pode partir de um princípio, né? De que é melhor negociar um contrato ou negociar uma insatisfação com a atual empresa que está ali naquele lugar, né? E do que trocar por uma que ele não conhece, tá? Esse é o ponto, né? É importante que nós, conservadoras, né, estejamos aqui para a gente mostrar, né, para quem veio de multinacional, o quanto que o nosso serviço é bom, né? O quanto o nosso atendimento é próximo, né? Que o consultor, quando ele ligar por algum problema, ele vai saber exatamente com quem falar, né? Que ele pode vir na nossa empresa, sei lá, uma vez por mês e repassar, né, cada cliente dele com um follow-up ali mais direcionado, o que dificilmente ele vai ter esse atendimento tão próximo com uma multinacional, né? Então, é dessa forma que eu vejo como uma oportunidade de aproximação, tá? Se a gente deixar as crenças continuarem, né, sem atuar, realmente vai ficar mais fácil por um consultor, né? Eu conto para vocês o caso aqui do meu prédio, né? Já falei sobre isso, né? Eu tenho um síndico aqui orgânico, tá? Que ele tem um contrato com a multinacional fabricante montadora desde o começo, então são 23 anos de relação. O contrato está extremamente alto, muito caro mesmo, né? E ele tem muita resistência de ir para uma empresa nacional, tá? E ele está aí perdendo uns R$ 1.000, R$ 1.500 mês, se ele fosse para uma empresa nacional, né, que oferecesse um serviço tão bom quanto e ainda com uma proximidade. Um síndico como esse, né, ele vai precisar que o consultor tenha muita habilidade de também quebrar as crenças dele. Agora, você imagina, pegar um síndico desse, com um consultor que também tem vieses e crenças, né? Para nós, conservadoras, fica muito difícil quebrar essa bolha, né? Então, se a gente traz o consultor independente para nossa parceria explicar, mostrar, visitar a Infolé, visitar, né, os nossos fornecedores, a nossa empresa, colocar uma linha ali aberta com esse consultor, ele vai ter segurança, né, de convencer esse síndico que realmente a relação com essa empresa atual chegou no seu limite. Tá? E a questão aqui não é só preço, é relacionamento mesmo. Está muito difícil resolver problemas financeiros administrativos com a empresa que eu trabalhei no passado. Tá? Teve uma mudança ali de estrutura, é muito difícil, né? Então, o síndico e a administradora perdem muito tempo para resolver uma aplicação de peça que ele acredita que foi cobrada injustamente, tá? Então, assim, é um caos, tá? Um caos, né? E é uma oportunidade para que a gente mostre para o consultor independente, né, essa oportunidade de aproximação, tá? Bom, então, o que a gente precisa mostrar para esses consultores, né? Quebrar realmente tudo que a gente vem conversando aqui nas nossas palestras, né? Ouvir esses consultores sobre o que eles entendem como peças originais, né? O que deixaria ele confortável em falar sobre peças originais, o que ele tem dúvida, de onde vêm as nossas peças, como é comprado, onde fica o nosso almoxarifado, onde é o nosso tem distribuição, né? Quais são as dúvidas dos consultores, tá? Então, tinha até aqui uma questão, né? Até conversei essa semana com o Fábio, né? Como é a nossa primeira conversa sobre esse assunto, eu acho muito válido ter consultores aqui com a gente. Eles não são inimigos, eles são nossos parceiros, eles estão aqui como personagens, né, do nosso mercado. Então, é importante a gente ouvi-los também, né? Qual é a pedra no sapato que eles têm quando eles saem de uma multinacional e vêm para uma conservadora? O que eles precisam da gente? Né, porque a gente poder atender. Será que são dúvidas, né, sobre conhecimento da tecnologia?
né? Por exemplo, um fato que a multinacional que eu trabalhei falava, né, que quando você tem um técnico que conhece muito a sua tecnologia, né, esse cara é especializado, ele está ali para resolver qualquer problema daquela tecnologia. Uma crença que eu quebrei, gente, é que na multinacional, esse conhecimento ele é multiplicado. Né? O técnico passa realmente a conseguir enxergar problemas fora da casinha. Né? Ele não vai só no manual, ele tem conhecimento, ele tem vivência, ele conhece várias tecnologias. Né? Será que a gente pode falar sobre isso, trocar essas informações? Né? Mão de obra qualificada. Essa é uma outra crença que as multinacionais batem bastante, né? Ah, nós temos não sei quantos milhões investidos em qualificação de mão de obra, né? Então, eles usam muito esses termos para dizer o quanto que o técnico deles é qualificado, o consultor, o gestor e tudo mais. É verdade? É verdade. Tá? Eles investem muito em desenvolvimento, né? Mas o que vocês estão fazendo agora aqui, parando, né, a estrutura de vocês para estar fazendo um treinamento, é qualificação de mão de obra. O técnico que vocês mandam para a Infolev é treinamento de mão de obra. E eu tenho visto, e eu acho que isso é bem legal, né? Vocês divulgarem mais esses treinamentos que vocês fazem localmente dentro da empresa de vocês. Eu tenho visto algumas multimarcas nacionais fazendo isso. Isso é muito importante, porque vai ajudar o consultor a entender que sim, existe investimento em desenvolvimento da equipe técnica e também comercial, e isso ele tem material para mostrar para o cliente. Oh, não, essa empresa aqui eu confio, ela já está atuando com a gente em alguns outros prédios, se você quiser falar com o síndico, olha aqui, tem o material de treinamento dessa empresa, né? Então, a gente vai ajudando o consultor a também ter mais informações, tá? Questão de estrutura, né? Tem uma passagem da entrevista que eu fiz com a Tatiana Marcon, que é muito engraçada. Ela contou um caso, tá lá, então é público, né? De que ela marcou uma ida de um técnico, porque ela está numa cidade pequena, de uma multinacional, e o técnico não chegava e tal. E aí, quando ela ligou reclamando, falou: não, mas a nossa empresa é imensa, né? Inclusive, a gente tem um contrato de manutenção da Torre Eiffel. Ela falou, mas eu não preciso do técnico que faz manutenção na Torre Eiffel, né? Eu preciso de um técnico de vocês aqui, agora, e que entenda do meu equipamento, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa mostrar para o consultor independente, né? Olha, essa é a minha estrutura, né? Esses são os meus técnicos, né? Essa é onde eu recebo os meus clientes, né? E principalmente, gente, e aí, como oportunidade, né, mostrar como o nosso apoio administrativo, né, que é o back-office, aquilo que está por trás do técnico, aquilo que está por trás do consultor, é ágil, é disponível, né? Então, o consultor independente tem uma questão para resolver, ele sabe com quem ele vai falar, ele sabe quanto tempo vai ser resolvido, ele sabe que ele não vai ser enrolado, dá essa tranquilidade para o consultor independente atuar. É isso que ele precisa, né? Em contrapartida, eu tenho conversado com algumas pessoas que vieram de empresas grandes, né? E elas perderam os contatos que elas tinham nessas empresas. As pessoas saíram, foram realocadas, e hoje, quando você liga lá para esclarecer uma dúvida, liga no 0800, né? Então, o cliente está recebendo essa informação e o consultor independente também está recebendo. E aí, o consultor independente vai ter o trabalho de redescobrir quem é o canal de comunicação para ele resolver um problema que às vezes é bem simples, tá? Essa é a nossa oportunidade, né? Se o cliente está sentindo essa dificuldade de comunicação e o consultor independente também, a gente está com a faca e com o queijo na mão, porque na nossa empresa a gente vai ter aqui um caminho fácil de solução de questionamentos, tá? Bom, estou indo para como transformar, né, o consultor independente aí em parceiro. Acho que depois vai ser legal, porque a gente vai conseguir ter um tempinho melhor aí para discussão, porque eu estou vendo que o chat aqui tem informação aqui. Então, olha lá, ó, o Kaminski falando, 0800 nas multinacionais é horrível, né? Então, tá confirmando aqui. Daqui a pouco eu leio todos, tá, gente? Para a gente poder cumprir aí, depois a gente poder
discutir. Então, como que a gente vai transformar esse consultor independente e parceiro? Então, primeiro, já falei, tá? É ouvir o consultor, né? Chama o consultor para conversar, gente. Se ele já está aparecendo aí na tua região, fala, vamos tomar um café, né? Vem aqui na minha empresa, ou vou marcar num condomínio, né? Me fala, hoje quais são os seus principais problemas? Né? O que está acontecendo que eu possa te ajudar? E ele vai abrir essas informações para você, tá? Eu não tive problemas com consultores que eu já conhecia, que vinham da empresa que eu trabalhei, mas outros que não vinham da mesma empresa, tá? Consultores que vieram das outras multinacionais, e quando eu convidei para uma visita, uma conversa, eu não tive problema com nenhum deles. Todos eles toparam e foram de coração aberto. Assim, olha, a gente tem problema assim, a gente tem problema assado, na tal empresa isso funciona muito bem, né? Então, eles dão até dicas de como melhorar o nosso atendimento, a nossa estrutura, tá? Um ponto muito importante, gente, nas multinacionais eu falo que eu abro segredos comerciais, né? E é para isso que eu estou aqui, né? O que eu conheço de multinacional, e posso dizer que isso também acontece nas outras duas multinacionais, tá? Quanto mais alto for o cargo que esse consultor independente teve na multinacional, então, se ele foi um supervisor, se ele foi um coordenador, se ele foi um gerente, tá? Se ele foi um gerente regional, que tem mais responsabilidades, mas ele vai ter recebido uma carga de crenças e de treinamentos para defender a própria marca, tá? Então, esse consultor, além dele ser mais qualificado em gestão, em estratégia, em técnicas mesmo, tá? Esse consultor ainda tem muito conhecimento de como funcionava a vida anterior dele, mesmo que ele tenha saído já há algum tempinho da empresa. Gente, 20 anos, 15 anos é uma vida dentro de uma empresa, tá? E esse consultor, a gente precisa ainda estar mais próximo. Ele tem muito conhecimento e muita bagagem para nos ajudar a crescer a nossa empresa, né? E sempre que eu falo ajudar a nossa empresa, nesse sentido de como você atua, o que eu posso fazer para que você se sinta bem atendido aqui na minha empresa, né? Então, isso é muito legal a gente entender qual que era o cargo que esse consultor independente tinha naquela outra empresa, tá? Se ele passou por muitas multinacionais, isso também é legal. Multinacionais não, multimarcas, tá? É muito legal. A gente pega consultor que depois que saiu de uma multinacional, ele percorreu algumas multimarcas. E ele vai ter uma visão muito interessante do funcionamento de todas essas que ele passou. E muitas vezes ele vai ter um viés de que todas funcionam assim, né? E às vezes a gente tem um diferencial que vai ser muito importante para esse consultor. Lembrando, gente, de novo que eu conversei com os síndicos profissionais, né? Ele vai pedir, em alguns momentos, a indicação de empresas que o consultor independente conhece, tá? Então, para formar lá o edital de concorrência, né, mesmo seja para manutenção, para modernização, para um equipamento novo, o cliente já tem uma empresa ali de referência, que pode ser uma referência boa ou uma referência ruim, mas é a empresa ali que prestou serviço para ele, ou está prestando serviço para ele. Mas ele vai pedir a indicação de mais duas empresas ali. Se o consultor puder indicar a tua empresa, né, sem vínculos, mas assim, olha, eu conheço a estrutura, eu conheço os técnicos, eu sei o serviço que oferece, sei que tem essa dificuldade, mas que você não vai ter esse problema, porque essa empresa, né, entendeu? A gente tem pontos fortes e pontos fracos. E o consultor tendo clareza sobre isso, vai ajudar a gente nessa indicação, tá? Então, a gente já falou, né? Então, entender que esse consultor hoje está sendo extremamente considerado principalmente pelos síndicos profissionais, tá? A gente pega síndicos profissionais já formando equipes, né? Aquilo que eu falei, você atender 10 condomínios sem uma equipe parceira, né, fica muito difícil. Então, um dos parceiros do síndico profissional é o consultor independente,
tá? Então, quando ele assume um condomínio, ele já traz o consultor independente ali e fala, olha, vamos fazer uma avaliação de como que está esse contrato, se tem margem aqui de negociação, se tem margem de correção de algum defeito, se já está na fase de modernizar. Então, esse é o passo 1 do consultor quando ele tem ali uma parceria com algum síndico independente, com um síndico profissional, tá? E aí, é isso, tá, consultores, vocês que estão aqui com a gente, né? A gente não pode lutar contra vocês. A gente percebeu, eu já falei isso, né? Síndico está precisando, tem demanda? Vamos juntar eles, né? Vamos trabalhar juntos nessa profissionalização do nosso mercado. E para quem está pela primeira vez aqui nas palestras, sabe que a minha principal bandeira é temos espaço para todos nós. E se a gente puder buscar mercado onde tem mais equipamentos à disposição, que tem mais contratos aí a serem discutidos, melhor para o mercado, né? Enquanto a gente está se auto-atacando, a gente não está vendo um horizonte muito amplo, muito grande que a gente tem, né? Claro que não existe uma proteção de mercado. Eu posso concorrer com um concorrente que está aqui na mesma sala de Zoom que eu, está tudo certo, o mercado é assim. Mas, gente, tem um horizonte muito grande aí à nossa disposição. E mais, a gente vai atacar dentro de uma coerência de mercado legítima. O síndico está insatisfeito com a atual prestadora de serviço, que é uma multinacional. Existe uma insatisfação posta, tá aí, né? Quem que pode estar do nosso lado nesse momento? O síndico profissional, o consultor independente, né? O morador que está ali e que já ouviu falar sobre a gente precisa usar todas as ferramentas que estão à nossa disposição. A gente está com uma porta de oportunidade muito grande, né? Eu estava conversando com um empresário faz umas 3 semanas, tá? A gente estava conversando sobre uma futura parceria. Ele não atua em vendas de elevador novo, tá? Ele atua só na parte da manutenção. E aí ele estava me questionando, porque ele tem recebido muito cliente pedindo venda de equipamento novo. Tá? E aí eu fui fazer as minhas pesquisas e eu caí nesses números, tá? De atraso de entrega de equipamento novo das multinacionais, sendo que uma delas está com muita dificuldade, né? Então, assim, mesmo sendo uma empresa gigante, com muita mão de obra, mas hoje eles têm um problema colocado e devem estar com foco para resolver esses problemas. Então, a gente tem portas aí, tem oportunidades para a gente enxergar, né, e poder atuar, tá? Passo 2, a gente precisa conquistar a confiança desse consultor independente. Então, assim, lembra aquela crença que eu falei? O síndico apresentou aqui o consultor independente, mas o meu foco é o síndico. O consultor independente está ali, mas o meu foco é o síndico. A gente precisa quebrar isso, né? Conquistar esse consultor o mais rápido possível, né? Então, para que ele possa ter tranquilidade em trabalhar com a gente, mas também que ele possa me considerar como opção quando ele for consultado, se ele tem outras empresas aí que ele confia. Quanto mais ele confiar no meu serviço, quando ele mais confiar na solução, né, que eu dou para os problemas do cliente, mais eu vou ter ele como uma porta de entrada também de novos clientes, tá? E aí eu já falei, né? Convidem o consultor para visitar a sua estrutura, né? A Infoleve está aberta para esse tipo de visita, né? Conversei com o Fábio, ele abriu as portas para consultores que eu conheço, eu sei que ele já fazia Não, isso. não só o suporte, Kátia, como também qualquer dúvida, a orientação. A gente sabe que tem muitos equipamentos, é complexo, né? Muitos são até mais da área mecânica, né? Então, às vezes precisa de um apoio da parte
elétrica e etc. Então tá tudo disponível, né? Como utilizar, por exemplo, a URM, para às vezes quiser saber as evidências do que está acontecendo no elevador. Então, a ideia é ser muito transparente, né? E porque o nosso objetivo não é dar culpa em ninguém, o nosso objetivo é resolver o problema que vai ser bom para todo mundo, para o prédio, para a empresa de manutenção, para o consultor, que também vai solucionar, né? E para nós também, claro, como temos todo interesse que o elevador funcione. Então, é um trabalho conjunto, então a ideia é ser transparente também com eles nos fatos, né? Se tiver alguma coisa da nossa parte, a gente também quer deixar que a gente está disponível para resolver. Perfeito. É isso, gente. Quanto mais transparência, melhor, né? E eu incentivo muito, né, em levar o consultor independente em alguma obra de referência, né? A gente deixa para fazer isso quando tem uma modernização em curso, em negociação e tal. Mas lembrando, é mais difícil a gente levar um síndico para visitar uma obra, né? É mais difícil a gente levar o síndico para visitar a nossa estrutura se a gente está falando só de contratos, se a gente não está falando de uma grande modernização, né? Porque o síndico tem a sua agenda, principalmente quando ele ainda é aquele síndico orgânico, né? Ele muitas vezes trabalha, é síndico nas horas vagas, né? Então fica mais difícil. O consultor tem interesse nisso. Ele tem interesse em visitar uma obra referência, ele tem interesse em visitar a sua empresa, né? Porque para ele isso também é negócio. Então, façam isso, né? Levam isso e se aproximem também dos síndicos profissionais, tá? Eu acho que isso é fundamental, né? E isso principal, tá? Se o consultor independente sentir que ele é importante dentro da sua estrutura, tá? Ele vai sentir mais confiança em trabalhar com você do que com uma multinacional, porque ele sabe que dentro da multinacional, o prédio dele de 2, 3 elevadores que ele está prestando consultoria, que para ele é um contrato muito importante, para a multinacional é mais um. Tá? Mas pode ser que aquele prédio de 2, 3 equipamentos, que é muito importante para esse consultor independente, também é muito importante para você. Né? E se juntos vocês conseguem dar a melhor solução, é fidelização. Esse cliente vai ficar fiel, né, a quem está resolvendo as questões. Então, vocês percebem que, claro, né, preço, redução do contrato, negociação das peças, é sempre um tema importantíssimo dessas conversas, né? Mas ele não é o único. Né? Então, a gente precisa começar a enxergar esse outro lado. Uma coisa que é muito significativa, né? Eu sei o quanto, né, a venda de peças e reparos é importante para a sustentabilidade das nossas empresas. Gente, isso na multinacional era exatamente igual. Tá? Então, é fundamental, é isso que traz, muitas vezes, o ganha-pão do dia a dia, não é o contrato, né, mensal, tá? Isso é muito importante. Mas o consultor independente, ele vai ter referências de valores, até mais do que um síndico vai profissional, tá? Então, isso é muito importante, a gente ter essa transparência com esse consultor independente, porque ele tem mais referências, ele tem referências de mercado, ele está recebendo outras propostas, né? Então, trazer isso para a conversa é muito importante, né? Até para a gente identificar, como todo mercado, vão ter aqueles bons profissionais, né? E vão ter aqueles profissionais que a gente fala, poxa, esse aqui eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, porque esse aqui eu não sei, tem alguma coisa que não está funcionando. Tem também, né? Só que para eu identificar quem é quem, eu preciso me aproximar. Então, é muito importante, tá? E isso também, para mim, é o fundamental, tá? E acho que isso eu tenho conseguido convencer, pelo menos os meus clientes, a montar um processozinho assim, né? De ter uma reunião de rotina de alinhamento com um consultor independente. Tá? Isso é muito importante para não deixar nenhum assunto estourar lá na frente, né? Da gente ter uma conversa com uma certa organização, da gente ver o que reparos que já foram aprovados e ainda não foram executados, reparos que foi enviada a proposta, mas ainda não foi aprovada para o cliente, acúmulo de propostas aprovadas que está dando problema no valor lá mensal da empresa, né? Clientes que andam muito insatisfeitos porque o equipamento já está antigo e o cliente não quer modernizar. Quer dizer, a gente seguir um cronograma ali de acompanhamento com o consultor independente. Vai ajudar a vida dele e vai ajudar muito a nossa. A gente vai ter menos problemas, surpresas no nosso dia a dia, tá?
E aí o fundamental, tá? Nossa equipe precisa conhecer o consultor independente também, né? O que eu acho que pode ser ainda falho, né? Que eu tenho visto, muitas vezes quem recebe o consultor independente para essas reuniões, para essas visitas, é a área comercial. Tá? Então, vai lá, faz a visita, faz, né, o acompanhamento, mas o técnico que faz a manutenção preventiva ali tem que conhecer, o coordenador técnico, né, o que faz o planejamento das preventivas tem que conhecer esse consultor independente, né, é mais um trabalho, sim, no nosso dia a dia, mais um personagem que entra na nossa negociação. Não dá para a gente fingir que não existe, né? Quando a gente finge que não existe, a gente segue caminhos de maus resultados. Quando a gente entende, identifica, percebe e faz um trabalho mais ativo, a gente normalmente tem mais benefícios, tá? A gente precisa fornecer material para esse profissional, e aí eu acho que também a Infolev está fazendo isso, não só de recebê-los no dia a dia, né, mas convidar os consultores para estarem aqui com a gente, nessa primeira conversa, se a gente perceber que... Se todo treinamento nosso é aberto, né? Então, a gente, e claro, os consultores também são muito bem-vindos, tanto técnico como comerciais. O seu canal também, claro, está aberto e assim por diante. Preciso de um catálogo, preciso de uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre um produto, estou ouvindo informações de que está faltando algum componente do mercado, isso é verdade? Quer dizer, são essas informações que a gente pode fornecer para o consultor independente, porque como ele não está ligado a uma empresa, ele não está com a informação na ponta da língua, né? E se a gente consegue fazer esse meio campo, sai ganhando todo mundo. Quer complementar, Fábio? Acho que eu te interrompi. Não, não, tudo certo, é isso aí. Eu que te interrompi, desculpe. Tá. Não. Mas é que é para não ficar um monólogo, como você mesmo falou, né? E É, o Cid Viana, lá do Rio, está dizendo também da questão a rigor, realmente, né? Só o engenheiro, do ponto de vista elevador do CREA, né? É engenheiro mecânico, né? Que tem a atribuição para laudos, né? E, consequentemente, emitir a RT. Fábio. E isso é fundamental a gente deixar bem claro, tá, pessoal? Sim, existem consultores que não são engenheiros mecânicos e eles não podem emitir o laudo. Tá? O que nós não estamos questionando aqui, né? Que isso quem tem que, de verdade, avaliar o que ele precisa é o cliente. Né? O cliente precisa entender o que ele precisa naquele momento. Tá? Mas total razão, e o artigo que eu falei para vocês está bem nesse sentido também, tá? Bom, é isso. Vou deixar para vocês aqui os meus contatos, né? A maioria aí me conhece, já tem, mas se vocês quiserem mandar um e-mail, tá aqui o e-mail da minha empresa. O meu WhatsApp comercial está sempre liberado para vocês, então mandem, né? E eu estou no Instagram e no LinkedIn, é sempre Kátia Treviso. O Instagram do Conversa de Elevador tem um underline elevador aqui, tá? Mas eu estou à disposição de vocês. E aqui os contatos da Infolev, a Iva também, que está sempre com a gente nos nossos treinamentos, né? Que é o atendimento aí automatizado, que funciona super bem, e os contatos da Infolev, tá? Eu vou parar de compartilhar para a gente poder ler aqui, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. De repente alguém quer falar, né? Podemos abrir também. Então, seria possível mostrar novamente o passo 1 e 2? Opa, vamos lá. Gente, depois a gente deixa disponível no site da Infolev, tá? Gravado. E também eu deixo no canal Conversa de Elevador uma playlist só dessas palestras, tá? Então, você falou passo 1 e 2? É entender que o consultor independente é considerado chave, né? O 2, conquistar a confiança desse consultor. Então, a gente poder falar sobre os diferenciais. O 3, convidar, que a gente falou, né, de visitar a Infolev, visitar a empresa, visitar clientes. Atendimento ágil e coerente, a rotina de alinhamento aí, tá? E ter um atendimento bem alinhado, dele conhecendo toda a nossa equipe. E o 7, os treinamentos e os materiais. Passamos aí mais rapidamente, mas o material vai estar disponível lá no site, tá bom?
O Rômulo, quando você trabalhou na Schindler, ganhei de presente meu primeiro porta-cartão de visita, foi em João Pessoa, você era estagiária na época e eu era administrativa. Rômulo, você lembra que ano que era isso? Eu acho que era a terceira, porque eu não fui estagiária na Schindler, mas eu fui prestadora de serviço. Deve ter sido lá na fusão, ó, muito tempo. Tá vendo, gente? Eu falo, vocês entregam a minha idade. Ô, Rômulo, aí, ó, entregou. Fiz 50 esse ano, gente. Ó, os cabelos brancos já denunciam. Legal. Gente, tem alguém aí com algum questionamento ou que não tenha concordado com o que eu tenha falado, para a gente poder esclarecer alguma coisa? Somente o engenheiro mecânico pode medir o laudo, ou outro engenheiro com experiência pode fazer. Mecânico, Cid Viana esclareceu bem legal aqui. Depois eu vou mandar para vocês o link do artigo, que lá está bem explicadinho, tá? As empresas nacionais multimarcas dispõem de pessoal técnico com visão bem mais ampla, conforme você disse, fora da caixa. E esse é um diferencial que as empresas deveriam explorar. Perfeito, foi o João Luiz. E isso eu tenho visto na prática, tá, João Luiz? Assim, o meu foco é sempre área comercial, mas eventualmente eu recebo também currículos, né, de técnicos e as empresas conservadoras me procuram para indicação. E eu vejo a dificuldade dos técnicos que ficaram muitos anos nas multinacionais em aprender multimarca, né? Então ele tem ali um tempo de abrir mesmo a cabeça para outras tecnologias. E isso, quem já está no mercado há mais tempo, tem, nossa, pega os defeitos com muito mais agilidade e tudo mais. Você tem razão, e a gente pode explorar muito mais isso com vocês. O Rodrigo Sá está falando que a detetive do elevador está disponível para conhecer. Gente, o Rodrigo trabalhou comigo, chamem ele, tomem um café, se apresentem, porque ele conhece bastante, tá? E ele pode também aí desvendar alguns segredos comerciais também, porque ele ficou mais tempo lá na empresa do que eu, e não só em São Paulo. Então, tem uma abrangência lá. Melhor expor uma situação errada e deixar a empresa responder, pois, como sabem muito bem, as consequências jurídicas terminam atuando. Caso não, estará embasada a rescisão. Tem que haver muito diálogo e muita evidência. O Ricardo está falando aqui da motivada, né? O consultor não pode definir a saída de nenhuma conservadora, exceto casos específicos que envolvam roubo, acidentes, quebra total de confiança. Exatamente, eu acho que aqui o Ricardo abriu, assim, né, tudo aquilo que é cuidadoso na hora da rescisão motivada. É uma briga com gigantes, né? Então a gente tem que estar muito calçado, e eu acho que, apesar de eu receber muito essa pergunta, para mim esse não é o objetivo final do síndico na hora que ele contrata uma consultoria independente. O que ele quer é fechar um buraco deixado principalmente pelas multinacionais. Tá? De falta de esclarecimento, falta de entendimento das cláusulas contratuais, falta de transparência em peças e componentes que são substituídos. Essa brecha, quem abriu foram as multinacionais, tá? Elas não atuaram, elas não atuam, né, nisso, então eles abriram uma brecha muito grande aí. Para vocês terem uma ideia, eu acho que é legal isso a gente esclarecer, sei que a gente já passou aqui, mas é rapidinho. Eu briguei muito na antiga Elevadores Atlas Schindler para a gente tornar mais equilibrado a quantidade de consultor comercial em relação ao número de clientes, tá? Porque a gente não consegue dar atendimento àquela quantidade de clientes que era colocado por consultor, tá? E foi daí que vem essa brecha. Tá? Não dá para exigir que o consultor tenha essa proximidade, consultor comercial, né, dentro da empresa, né? Então abriu essa brecha. E hoje o síndico está exigindo o posicionamento de um outro profissional, tá? O Kaminski. Hoje acredito que alguns ex-funcionários de multinacionais possuem visão muito limitada e muitas vezes atitudes soberbas. Kaminski, perfeito, você está falando aquilo que eu também acredito, né? Em achar que são os melhores. Existem ótimas empresas nacionais no mercado e já conheci algumas. Eu também. Bom, Fábio, eu acho que da minha parte é isso. Se mais alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, estou aqui à disposição. Mas da minha parte, eu acho que era essa a primeira conversa, né? A gente abrir esse tema. Fábio, acho que o seu microfone está fechado.
Kátia, obrigado. Aí, foi bem interessante. E também temos que lembrar, claro, que foi essa primeira conversa sobre esse tema de consultores, e como ele está crescendo muito rápido e mudando muito rápido, nós vamos ter mais evoluções, graças aí até do pessoal também ter colaborado aí com a gente, né? Estamos mais próximos deles, eles também vão ajudar a gente aí nesse trabalho conjunto, né? Perfeito. Gente, não esqueçam o Expo Elevador, 9 palestra do Fábio, 11 a minha palestra, né? Então, dá uma olhada lá no site, os horários estão todos ali divulgados. Se vocês forem não no dia 9, não no dia 11 para as palestras, vocês vão me encontrar fácil lá no estande da Infolev, que eu vou estar lá perturbando a turma da Infolev lá todos esses dias. Então, apareçam lá, vamos fazer uma selfie, vamos fazer um stories, vamos movimentar esse mercado aí que está precisando. Tá, joia. Bom, obrigado para todos aí, né? Alex, alguma notícia? Obrigado a todos pela participação e encontramos vocês lá no stand nos dias 9, 10 e 11. Um abraço a todos. Obrigada, Júlio, Obrigado, pelo comentário. Obrigada, Michel. Valeu todo mundo aí. Beijo, gente. Até mais.